Você já percebeu que o único texto aonde João é chamado como discípulo a quem Jesus amava é no livro em que o próprio João escreveu? Em nenhum outro livro há a menção de que João era o discípulo amado. E por que que João se intitulava dessa forma? Porque era assim que João se via. João se enxergava como o amado de Jesus. A Bíblia fala que como o homem pensa, assim ele o é. Então as nossas ações reflete aquilo que nós pensamos. Primeiro nós pensamos e depois nós agimos. Nós caminhamos segundo aquilo que nós acreditamos. E houve uma situação onde estavam todos reunidos em uma mesa juntamente com Jesus e João estava reclinado no ombro de Jesus. O que que isso nos diz? O que que isso nos mostra? Que para João estar no ombro de Jesus, isso mostra que ele tinha intimidade com Jesus. E por que ele tinha essa intimidade? Porque de fato ele se considerava amado de Jesus. E Jesus começa ali a falar sobre o traidor, sobre alguém que estava ali naquela mesa que iria o trair. E os outros discípulos começam a perguntar, começam a falar para João: pergunta para ele quem é o traidor, quem será que vai traí-lo? Veja que quando você tem intimidade com o Senhor, as pessoas virão até você para saber qual é a vontade do Senhor, para saber o que o Senhor está dizendo. Percebe que estavam todos naquela mesa e todos eram chamados de discípulos de Jesus. Jesus havia escolhido a todos eles, mas somente um tinha intimidade com Jesus. Somente um se considerava de fato amado de Jesus. E não é à toa que João foi o único discípulo que permaneceu até o fim da crucificação de Jesus. E a minha pergunta é: como você se enxerga? Você se enxerga como o discípulo a quem Jesus ama?